Mensagem, então, desta noite tem como tema: não foi assim que aprendestes a Cristo. Uau! Não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos, então, entender, vamos crescer nisto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, no capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 15 ao 20. Estamos ainda seguindo a voz do Senhor, a direção do nosso Deus, na questão da maturidade espiritual. Amém? Na questão do crescimento da igreja e da maturidade espiritual. Então nós vamos hoje continuar neste crescimento e neste aperfeiçoamento. Diz a palavra do Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Amém? Vamos orar para ouvir a voz de Deus? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Poderoso e eterno Deus, Jesus Cristo ressuscitado, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Deus que habita em nós, o Deus que nos faz ir além, o Deus que nos aperfeiçoa conforme a sua palavra e a sua santidade. O Deus que deseja para a sua igreja o crescimento, a maturidade e o aperfeiçoamento. Eis-nos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, para Te ouvir, para compreender, Senhor, a Tua vontade que é boa, que é agradável e perfeita, e além de compreendê-la, vivermos, Senhor, esta vontade. Vivermos de todo o nosso coração. Vivermos, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Jamais, Senhor, deixando a nossa fidelidade a Ti. Jamais pausando o nosso caminhar contigo. Pelo contrário, Senhor, nos fortalecendo e nos firmando dia após dia no reto caminho. Pois sabemos, ó Deus, que Tu nos compraste por alto preço. O Senhor nos resgatou por alto preço. E agora
devemos glorificar o teu nome com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso viver. E aqui estamos, Pai, como tua igreja, teus filhos que te adoram, teus filhos que te louvam. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos trazer a este aprisco santo, de compromisso com a verdade, este aprisco, Senhor, que zela pela verdade, que luta pela fé evangélica e que entende, Senhor, que entende esta questão do crescimento e da maturidade. Mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que tu me uses conforme a tua vontade. Que a minha boca, Senhor, seja a tua boca a partir de agora. Que as palavras, Senhor, a saírem dos meus lábios sejam as tuas palavras. Que o Senhor, que o teu Espírito que habita em mim, coloque, Senhor, na minha boca as palavras que precisam, que necessitam serem pronunciadas, Senhor, nesta noite, em favor do teu povo, em favor da tua igreja, para a edificação, para que o seu corpo, Senhor, seja ajustado à cabeça que és tu, Senhor. E assim eu oro, Pai, crendo no milagre, crendo no teu poder, crendo nos sinais, nas maravilhas e prodígios que seguem, que acompanham os que creem. Assim eu creio que haverá entre nós nesta noite, Jesus, sinais e maravilhas, pois a tua palavra, Senhor, ela é confirmada por ti, com sinais, com maravilhas e prodígios. Nós recebemos, Senhor, o teu agir em nosso favor, com ações de graças. Recebemos, Pai, o teu favor, com ações de graças, crendo que os nossos olhos verão, saindo à luz, aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. E todo o povo de Deus que orou comigo e crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Meu amado filho, ministro Vinícius, obrigado. Minha querida esposa, pastora Daniele, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, aqueles que foram chamados por Deus para uma santa vocação, aqueles que foram selados com o Espírito da promessa para o dia da redenção, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e que foram predestinados em amor para tão grande salvação. Nós começamos este momento, como sempre digo, que é o momento mais importante do nosso culto a Deus, porque este é o momento em que Deus fala conosco. Até então nós estávamos aqui entregando ao Senhor. Agora é o Senhor quem nos entrega. Então é o momento mais importante. Por isso é necessário todo o desprendimento das coisas lá de fora. Por isso é necessário a quietude, o sossego, a tranquilidade do Espírito, porque Deus fala na quietude, no silêncio. Deus não fala no barulho, Deus não fala no tumulto, Deus não fala na confusão. Deus fala no silêncio, na quietude. Então, e é neste momento em que Deus irá falar conosco, eu dou início a esta mensagem glorificando
ao Deus da nossa vida, a Jesus Cristo ressuscitado, que habita em nós, que nos escolheu como seu povo, que nos escolheu para formarmos a sua igreja, o Deus maravilhoso, Deus perfeito, santo, vivo, reto, verdadeiro, soberano, o todo-poderoso, o grande eu sou, aquele que era, que é e será para todos sempre o único e soberano Deus. A Ele e somente a Ele, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Nesta epístola, endereçada à igreja de Éfeso, que hoje, neste tempo atual, chega a Cristo Vive e Pão Sul, como instrução de Deus para um corpo bem ajustado. Paulo, ele descreve a igreja como um corpo, e eu gostaria que por um momento você pensasse comigo no corpo humano. Como é formado, como o corpo trabalha internamente, externamente. Eu gostaria que você fizesse aí agora uma análise do corpo humano. E gostaria que você enxergasse a perfeição que é o corpo humano. Gostaria que você compreendesse as funções dos órgãos internos. Gostaria que você compreendesse o funcionamento de cada órgão. E agora você imagine um órgão, um membro deste corpo, não funcionando corretamente. Um órgão, um membro, não ajustado à função, à sua função. O que acontece? Traz problema para todo o corpo? Traz dificuldade para todo o corpo? Sim ou sim? Sim. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve a igreja como um corpo. Aleluia. E por isso o Senhor diz que este corpo precisa ser bem ajustado, e este corpo precisa ele precisa crescer, amém? E precisa prosseguir para o aperfeiçoamento. Queira você ou não, há uma sincronia do corpo de Cristo entre todos nós que fazemos parte desse corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Então, há uma sincronia entre a minha vida e a tua vida. E Paulo cita os padrões de uma igreja. Então, aquele que foi chamado para servir, ele tem uma missão. Obrigado, diácono. De cultivar a unidade. Ele tem uma missão de cultivar a união. Ou seja, aquele que é chamado para
fazer parte do corpo, aquele que é escolhido por Deus para ser um membro deste corpo, ele precisa entender que ele foi chamado para servir. E este servir é cultivar a unidade. É cultivar a união da igreja, porque a união, amados, ouça, traz a força. Separação, divisão, traz fraqueza. E o Senhor não escolheu ninguém para fazer voos solos. A igreja precisa aprender a caminhar junta, unida. E nós entendemos que o inimigo de nossas almas luta nesta questão. Ele luta para enfraquecer o corpo de Cristo. E como o corpo é enfraquecido, você identificou, se um órgão, se um membro estiver com algum problema, não estiver ajustado na sua função correta, todo o corpo perece. Estão entendendo a complexidade disso, amado? Porque muitas pessoas falam, qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu não, ninguém está nem aí comigo. Só para você imaginar aqui, tá? Porque tem pessoas que dentro da obra de Deus não se acham. Entendeu? Não se acham. Se sente só mais um sentadinho na cadeira. Olha como Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. E olha como ele lança dardos. Porque é isso exatamente que ele quer. Que alguém que é chamado para fazer parte do corpo de Cristo pense a respeito de si mesmo. Que ele não tem peso na igreja. Que ele não tem importância na obra. Amado, ouça. Nós somos o corpo de Cristo. Eu e você formamos o corpo de Cristo. Todos têm importância. Todos têm a mesma importância. Ah, pastor, mas eu dou valor mais para minha mão direita do que para minha mão esquerda. Então corta. Fica sem. Eu não. Tá vendo? Como é que sua mão esquerda tem valor? Só para você entender. Amém, igreja? Então, o corpo de Cristo precisa caminhar cada vez mais fortalecido. Entendendo as investidas do inimigo. Por quê? Paulo, nesta carta aos Efésios, ele percebeu, ele identificou ataques do inimigo na igreja de Éfeso que causou problemas na igreja. E foram o quê? Crentes que deram brecha. Tiveram ali os corações endurecidos, passaram a ter uma postura insensível, depois nós vamos ler de novo o texto, passaram a ter uma postura insensível, deixaram de viver segundo o que aprenderam a Cristo, com Cristo. Olha lá, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, essa questão de viver conforme nós aprendemos com Cristo é muito séria. Efésios 4,17, olha. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, não mais andeis como também andam os gentios, como aqueles que não têm Cristo no coração. Outrora, nós vivíamos separados de Jesus, sim ou sim? Sim. E nós tínhamos o quê? Um comportamento segundo Cristo? Não. Porque nós vivíamos separados de Cristo. Nós tínhamos atitudes e pensamentos reprovados pelo Senhor.
Nós vivíamos longe do padrão bíblico. E agora que nós somos do Senhor, agora que nós fomos reconciliados, nós não mais podemos andar como outrora. Todos nós precisamos ter um novo padrão de vida. Nós precisamos desenvolver a maturidade que vem até nós por intermédio da palavra. Cada culto que você participa aqui, amado, é um crescimento espiritual para a tua vida. Porém, aquilo que eu disse, você precisa receber a voz profética e, de fato, receber a voz profética como voz de Deus para a tua vida. Amém? Eu sempre digo, a gente não se reúne aqui para passar tempo. A gente não se reúne aqui para fazer um barulho. A gente se reúne para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse crescimento que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Então, nós precisamos viver todos os dias neste novo estilo de vida. Eu não posso jamais pensar em querer retroceder. Jamais eu posso pensar em querer deixar a igreja. Jamais, jamais. Porque é aqui que o Senhor me dá crescimento. É aqui que o Senhor faz chegar as bênçãos à minha vida. É aqui que eu tenho paz. Então há um contraste muito grande. E ao menos deve haver um contraste muito grande entre a velha vida e a nova vida. Tem que haver esse contraste. Porque se não houver, tem coisa errada. Amém? Então aquele que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, quem é? É alguém alienado de Deus. É alguém que ignora a vida cristã. É alguém que não se incomoda com o pecado. É vazio, é fútil. Por quê? O pecado não lhe incomoda. Sabe, o mau comportamento diante do Senhor não lhe traz incômodo algum. Então, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não somos assim. Nós não podemos mais andar na vaidade dos nossos pensamentos. Não, porque eu. Não existe mais o eu. É Jesus. Jesus em vós. A esperança da glória. Jesus em vós, não é eu. Porque não existe o eu. Aquele que ainda diz, porque eu, anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Estão entendendo? Então nós temos que tomar cuidado nisso, não porque eu. Não é assim. Não é assim que aprendestes a Cristo. Aqui nós aprendemos que a nossa vida, amado, já era. Sim ou sim? A nossa vida já era. Agora nós vivemos para Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Cristo vive em mim. E eu não tenho mais vontade própria. Agora a minha vontade é fazer a vontade daquele que me salvou e habita em mim. Romanos 8:20 diz, pois a criação está sujeita à vaidade. Olha o que Paulo diz, a criação toda está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Por causa de quem? Por causa do diabo. Por causa de Satanás. A criação está sujeita à vaidade. Longe de Jesus, afastado de Jesus. E aí então, o que existe? Vaidade. Pastor, existem crentes vaidosos? Muitos. Muitos crentes vaidosos. Crentes que vivem sob dardos inflamados do diabo. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, não são crentes não são crentes convertidos. São crentes convencidos. Já ouviu essa expressão? Que é crente convencido e crente convertido. Crente convertido, amado, é o que é humilde, que aceita a palavra, que já entende que não apita mais nada. Esse é o crente convertido. E o crente convencido? Ele se acha crente, mas ele está sempre
querendo colocar a posição dele. Bom, porque eu acho, porque eu penso que é assim, porque... Estão entendendo? É o convencido. Não é convertido. Então nós somos crentes convertidos. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha, o apóstolo Paulo identificou lá, ele disse assim, olha, vocês não podem mais viver dessa forma. Porque vocês não são mais ignorantes. Vocês não são mais ignorantes, alheios à vida de Deus. Agora vocês têm conhecimento de Deus. Vocês têm conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Vocês agora são portadores da verdade e anunciadores da verdade para o mundo. Então, vocês não podem mais permitir dureza de coração. Uma pessoa, amado, que não é crente, sabe, que não é convertido, ela é uma pessoa, ela tem uma vida insensível, ela tem dureza de coração, ela tem uma vida espiritual cega. Amém? E Marcos 3, versículo 5 diz assim, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Por que eu quis ler esse versículo aqui? Para você entender que no momento ali em que Jesus estava ali para realizar um milagre, para realizar uma cura, ele olhou ao redor e ficou indignado. Por que ficou indignado? Com a dureza de coração das pessoas que estavam ali do lado dele. Estão entendendo, igreja? Então, nós não podemos permitir dureza de coração e insensibilidade espiritual. Versículo 19 de Efésios 4 diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O corpo de Cristo deve estar bem ajustado. Por quê? Porque ele precisa refletir Cristo. Ou seja, as pessoas precisam ver em nós o reflexo de Cristo. As pessoas precisam ver nas nossas atitudes o reflexo de Cristo. Quem anda na vaidade dos seus próprios pensamentos anda em trevas. Veja a postura contrária em relação, por exemplo, à questão sexual do que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu uma regra sexual, ok? Sim ou sim? Foi Deus quem estabeleceu o sexo? Foi? Foi ou não foi? Não foi o diabo, foi Deus. Deus criou o homem e depois da sua costela criou a mulher. Então, esse é o formato que Deus criou para o sexo. Homem e mulher. Deus não criou um homem e depois criou outro para o sexo. Deus não criou uma mulher e depois outra mulher para o sexo. Deus criou um homem e uma mulher. Então, essa é a regra que Deus estabeleceu e ponto. Romanos 1:24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Então, olha o que Deus chama o sexo contrário ao que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu homem e mulher. Fora disso, Deus chama do quê? Chama do quê? Imundícia. Aí a gente cita a Bíblia aqui, vão nos chamar de preconceituosos, de homofóbicos e sei lá o que mais. Nós não somos isso, nós somos bíblicos. Amém? Nós somos bíblicos. E Deus chama de imundícia. Pelas concupiscências de seu próprio coração. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Mas pastor, e se alguma pessoa que hoje tem a vida sexual contrária ao que Deus estabeleceu e vem para a igreja? Oh glória!
E aí? E aí, meu amado? E aí que uma vez em Cristo, é nova criatura. Ela é regenerada e ela não pode mais viver de forma contrária ao que Deus estabeleceu. Ovelha é ovelha, lobo é lobo. Então tem muito lobo que quer ter atitude de ovelha, mas não consegue porque é lobo. Assim como tem muita ovelha com atitude de lobo, mas é ovelha. E a ovelha chega um momento que ouve a voz do seu pastor, que é Jesus. E essa ovelha, ela passa a aprender com o Senhor. Em Efésios 4:20 diz, mas não foi assim que aprendeste da Cristo. Então a ovelha, chega um momento que ela vai aprender com Cristo. Se é ovelha, amado, pode ficar tranquilo que chega uma hora que Deus fala, vem cá que eu vou te ensinar, porque você é minha ovelha e eu sou teu pastor. Jesus é quem cuida do seu rebanho, amado. Ele sabe onde tem uma ovelha perdida. Fique tranquilo. Agora, se é lobo, Deus não tem compromisso nenhum com o lobo. Amém? Isso, nós somos maduros e espirituais para entender. Se é lobo, Deus não quer nem no meio do seu aprisco. Se é lobo, não é nem para ficar no meio do rebanho. Amém? O que se aprende segundo Cristo é para toda a vida. Então, identificou vaidade de pensamento, identificou dureza de coração, ouça isso. Identificou insensibilidade espiritual. Amado, você já na hora você tem que dizer assim, não foi assim que eu aprendi de Cristo. Porque Paulo, ele identificou essas coisas e ele disse, não foi assim que aprendestes a Cristo. Então a vida cristã, ela se aprende. Nós estamos aqui para isso, aprendendo. Por isso o culto tem que ter ensino. Por isso o culto tem que ter revelação da voz de Deus. Para que eu e você venhamos aprender a viver o Evangelho. Então, a vida cristã, quando eu passo a aprender segundo Cristo, eu aprendo a controlar a língua. Não é? Eu aprendo a controlar a língua. Eu aprendo a não murmurar. Eu aprendo a não falar mal dos outros. Eu aprendo a dar uma palavra e cumprir esta palavra. Eu aprendo a amar. Amar o pastor, amar os irmãos, amar a igreja. Aprendo. A vida cristã se aprende a tratar melhor as pessoas. Se aprende a ter o domínio próprio, se aprende a ter mansidão. Então todos, igreja, que são chamados pelo Senhor, são santificados pelo Espírito Santo. Entenda isso. Todos que são chamados pelo Senhor são batizados com o Espírito Santo e são santificados por Ele. E depois eles aprendem a serem santos. Pela palavra. Então nós temos que mostrar Cristo em todo o tempo. Tempo todo. All time. É assim que nós devemos proceder. Comportamentos contrários a Cristo, ao que se aprende de Cristo, não são aprendidos por este altar. Não são. Eu lhe ensino segundo Cristo, para você viver segundo Cristo. Porque o nosso fundamento é Cristo. Então é Jesus quem nos ensina. Como eu disse, repito, eu estou aqui como pregador, abrindo a minha boca e o Espírito falando pelos meus lábios, igreja. Então o Espírito fala através do temente para ensinar todas as coisas que é necessário. E quando ele nos ensina, ele quer que eu e você pratique o que por ele nos foi ensinado. Por exemplo, um esposo que maltrata a esposa.
aprendeu isso na igreja? Seja sincero, aprendeu aqui? O pastor Emílio ensinou isso? Não é isso que o altar ensina. Uma esposa que despreza o seu marido, que maltrata o seu marido, que não dá a ele a autoridade de cabeça no lar. Isso estou falando para dentro da igreja, amém? A esposa que não dá a ele a autoridade de cabeça dentro do lar. Aprendeu na igreja isso? Aprendeu na igreja? Aprendeu com o pastor Emílio? Foi a igreja que ensinou? Então não foi assim que aprendestes a Cristo. Estão entendendo? Porque Cristo ensina o quê? Marido amar a esposa. Se preciso for, dar a vida por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Então o marido tem que tratar a esposa no pão de ló. É assim que fala. Tem que tratar bem. Tem que ser educado. Tem que ser compreensivo. Amém? Então, isso é crescimento espiritual, dia após dia. Não é ser que nem aquele pastor que saiu nas redes sociais esses dias aí. Foi lá e deu um tabefe na esposa. Você é imbecil! Pá! Arruma isso aí! Nossa! Vocês viram? De uma denominação aí, eu não vou entrar em detalhes. Mas ele foi fazer uma live e o celular já estava. A live já estava rodando. E ele sentou, aí ele falou, arruma isso aí. Se ajeitando. E aí acho que a esposa, não sei se não entendeu, não arrumou. Ele levantou, mano, ele deu um tapa nela. Ele deu um tapa. Você é imbecil, arruma isso daí. E voltou. Já tá. Recebam a paz de Jesus. Amar desse jeito. Eu olhei aquilo e falei, olha para onde está indo o mundo evangélico. Isso é cristão? Aprendeu segundo Cristo? Não. Então, igreja, o marido tem que tratar bem a esposa. Amar a esposa. Por isso que aqui na nossa igreja, os maridos abrem as portas dos veículos para as esposas entrarem. Abrem para sair. Porque isso é tratar bem. É tratar como o vaso mais frágil. Entender este respeito. E quando o pastor vê que eu não está fazendo, eu cobro. Não é? Os irmãos sabem, não sabem? Alguns aí, de vez em quando, dá. Por quê? É um tratamento que tem que ser cultivado, tem que ser exercitado todo dia. Não é só de vez em quando. Hoje eu vou abrir a porta para minha esposa entrar. Não. É todo dia. A esposa, quando ela ela é tratada segundo o que o marido aprende de Cristo, a esposa, ela é feliz. A esposa, ela de fato, ela se sente valorizada. E aí, então, ela passa o quê? A ser submissa ao marido. Ela entende esta submissão, ela entende o que é ser submissa. Porque, você imagina uma mulher ser submissa a um marido bruto? Uma mulher ser submissa a um marido que não tem respeito? A um marido que xinga, a um marido que bate, um marido que... Que mulher quer ser submissa a um homem desse? Eu, se fosse mulher, mas nem a pau. Desculpa aqui a expressão. Agora, marido que o cabeça é Cristo. Ele é temente. Ele teme a Deus, ele entende quem é a esposa para Deus. Isso é tremendo, igreja. Isso é tremendo. Ele olha para a esposa e ele sabe como Deus vê a sua esposa. Ele entende como Deus ama a sua esposa. E aí, ele fala, amém, Senhor, eu sei
o quanto eu tenho que amá-la também. Eu sei o quanto eu tenho que fazer por ela. Eu sei o que eu tenho que fazer por ela. Amado, isso é tremendo. E aí então a mulher, ela aprende a ser submissa. Ela aprende a colocar o marido no lugar dele. De fato, o cabeça, segundo Cristo. Não segundo a sua própria vaidade. Mas segundo Cristo. Estão entendendo? Então, muitos casamentos hoje são destruídos, são enfraquecidos, porque casamentos que têm sido vividos mediante ao que aprenderam, mas não segundo Cristo. Porque quando o casamento ele é vivido mediante aquilo que se aprendeu segundo Cristo, o casamento ele é fortalecido a cada dia e se torna cada vez mais forte. Eu digo para você, amado, casamento é para trazer felicidade. Marido e mulher tem que andar assim, ó. Todo dia. É triste ver um marido e uma mulher de cara emburrada, de cara triste, de cara cansada. Mas assim, cansado do quê? Do relacionamento. Cansado, sabe, da rotina do relacionamento. Estão vivendo não segundo o que aprenderam a Cristo. Vou entrar numa questão aqui que eu preciso falar. Casamento sem vida sexual não é o que o altar ensina. Este altar ensina casais a ter vida sexual ativa. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Porque vida sexual é para quem? É para quem é solteiro? É para quem namora? Vida sexual é para quem? Para quem é casado. Então quem é casado tem o direito desta bênção. Ninguém vai falar glória a Deus. Ninguém vai falar glória a Deus. Os casados digam glória a Deus, por favor, aí, meus amados. Amém. É que estão todo mundo tenso. Fala, ai, o que o pastor vai falar? O que vem? Relaxa, mano. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Então, é pro teu bem o que Deus tem para falar aqui. Domingo vão estar todo mundo diferente aqui no culto. Os casais. Vai estar tudo assim, ó. Tudo sorridente. Eu profetizo em nome de Jesus. O pastor está rachando lá atrás. Amado, entenda comigo. O corpo do homem é de quem no casamento? É de quem? Da mulher. O corpo da mulher é de quem no casamento? Do marido. Ok? Tá certo até aqui? Isso é o que Cristo ensina. O Cristo ensina isso. Então o meu corpo não é meu. Meu corpo é da minha esposa. O corpo da minha esposa não é dela, é meu. Certo? Isso é o que se aprende de Cristo. E Deus instituiu o casamento para que o homem possa ter a relação sexual com a mulher e a mulher com o marido. Aí, ó, entenda comigo. O apóstolo Paulo fala que é melhor casar-se do que abrasar-se. O que é esse abrasar-se? Porque assim, amado, quando é solteiro, desculpa aqui, tá? Parece que tem um fogo. Ai, pastor, mas é difícil. Ai, pastor, mas é difícil, eu não aguento. Ai, é difícil. Amado, é algo impressionante. Aí a hora que casa, ai, pastor, eu não aguento mais. Ai, eu tenho que falar que eu tô com dor de cabeça.
Eu tenho que falar que eu estou com enjoo, eu não aguento mais. É o contrário. Então, eu não entendo isso. Sabe? Eu não entendo isso. Que antes eu não aguento, né? Porque quer. Aí a hora que casa, que pode. Eu não aguento mais. Olha, amado. Vamos entender uma coisa aqui. Se casou, tem que entender que não é mais, o corpo não é mais seu. Casou, já é do marido ou já é da esposa. Pastor, mas eu não tenho que respeitar? Amado, vamos entender o seguinte, se como andarão dois juntos se um não está de acordo? Então os dois têm que estar de acordo. E tem que estar de acordo no quê? Naquilo que se aprende segundo Cristo. Cristo não manda casal ficar de abstinência sexual. Vamos fazer um jejum agora de sexo. Deus não manda isso. Efésios 4:21 diz assim, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então muitos casamentos, igreja, são enfraquecidos pela falta de vida sexual. Acredite nisso. Pela falta do interesse de uma das partes, ou das partes. E o diabo, ele se utiliza disso. Para quê? Para desestabilizar a relação. O diabo não quer que você faça o que Deus aprova. Entende? Vida sexual é dentro do casamento. Marido com esposa. Isso é aprovado por Deus. Mas, pastor, eu não tenho mais o mesmo pique. Eu não tenho mais a mesma disposição. Eu não tenho mais o mesmo libido. Amado, a medicina está aí a teu favor. Você só precisa abrir a mente para isso. A medicina está aí a teu favor. Aqui você aprende com Cristo. Você aprende com a verdade liberta. Amém? Você não pode ter vergonha de fazer, por exemplo, uma reposição hormonal. De procurar um especialista e abrir o problema. Mas Deus já deixou a medicina a teu favor. Não, eu estou esperando um milagre, pastor. Deus vai fazer em mim que nem ele fez com Abraão. Com 100 anos, o velhinho estava, supimpa. Amado, Deus já deixou a medicina. Deus deixou a medicina a teu favor. Então, renove a tua mente. Renove a tua mente. Não permita, o inimigo atrapalhar a tua vida. Porque a vida com Deus, a vida de Deus, é uma vida abundante. Receba aí para a tua vida. É abundante. Você não é igual a um ímpio. Você não deve ter a vida triste de alguém aí do mundo, amado. Não foi para isso que Deus te chamou. É para você gozar os teus dias com plena felicidade. Então, olha, vida abundante, paz, alegria, prazer em viver. E quem não vive desta forma, não aprendeu segundo Cristo. A igreja está entendendo? Amado, eu estou aqui para lhe ensinar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem para nós uma vida abundante, uma vida feliz. Uma vida feliz.
Pastor, mas os dois já chegaram lá no finalzinho. Amém, glória a Deus. Chegaram os dois lá no finalzinho. Acabou, acabou. Ponto final, beleza. Vamos viver lá como os dois velhinhos, né? Não, aqui não. Aqui vai ser tudo com vigor, né? Com vigor. Com vigor, com vigor. Não vai ter nada de travado, não. Tudo com vigor. Então assim, mas se chegou no fim os dois, amém, glória a Deus. Agora, se não chegou, se tá aí nessa, sabe? Tem um que quer, vai acertar essa situação amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses 3:10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer, igreja. Então, assim, essa questão de crescermos, de amadurecermos, de irmos para o aperfeiçoamento, sabe, é conhecer a Jesus de fato. E viver a sua palavra de fato. Em Lucas 10, versículo 16, diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita, desculpe. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Você está dando ouvido aqui? Está dando ouvido? Tá? E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Lucas 13, 1-8, ouça e entenda. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Aleluia. Ouça. Eu creio, amado, que esta palavra é Deus falando para esta igreja. Que pode ser que ainda muita coisa na sua vida não chegou ao nível que Deus deseja para você. E Ele está dizendo que Ele vai cuidar. E que ainda este ano você vai ver o fruto. Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Com todo respeito aqui, esse estrume aqui você sabe que é a vitamina para a planta. Não é? É aquilo que ajuda a planta a crescer com firmeza, dar bom fruto. Deus está fazendo isso na nossa vida espiritual. Deus está trazendo para nós vitamina.
para nos deixar fortes e dar bons frutos. Amém? Então eu creio que ainda este ano, porque a árvore que nasceu para dar frutos, amado, tem que dar fruto. E você nasceu para dar fruto. Amém? 1 de Reis 18, 21, estamos indo para a reta final. Diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, amados, o Senhor é Deus. Para nós, Jesus é Deus. E nós estamos aqui para seguir a Jesus. Para viver conforme Jesus nos ensina. E não diferente disso. Amém? Josué 24, 14 e 16 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amados, longe de nós desistirmos da fé, longe de nós desistirmos da obra, longe de nós desistirmos da igreja, longe de nós desistirmos da obra que Deus está realizando na nossa vida. E eu vou terminar com Provérbios 1:33, que diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que dá ouvidos a Deus tem vida abundante, tem vida de paz, tem vida de alegria, tem prazer em viver, tem um casamento prazeroso, tem um casamento feliz. É tranquilo. É tranquilo. Ele é completo. Ele é completo. A vida é completa. Não tem falta. Não tem deficiências. Porque o Senhor o supre. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Estão entendendo? É o Senhor quem supre. Necessidade emocional, física, material, financeira. O Senhor é quem supre. Amém, igreja? Então, que você continue dando ouvidos ao Senhor, para que você continue habitando seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus! Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Senhor, eu te louvo, eu glorifico o teu nome, te agradeço, meu Pai, por este momento, te agradeço por esta mensagem que veio, Senhor, a nosso favor. A tua palavra, Senhor, que é a semente, foi semeada, e eu creio que ela caiu em terra boa. Eu creio, Senhor, que ela encontrou a terra fértil, e eu creio que ela dará o seu fruto. Eu creio, Pai, que ela trará restauração de vida, trará, Senhor, restauração de relacionamentos, trará restauração na vida conjugal, na vida familiar, porque nós estamos aqui aprendendo segundo Cristo. E nós nisso queremos permanecer.
não na vaidade, Senhor, dos pensamentos, não na insensibilidade espiritual, não na dureza de coração, mas humildes em todo o tempo, reconhecendo, Senhor, o teu senhorio, reconhecendo, Senhor, o meu chamado, reconhecendo, Senhor, que eu devo glorificar o teu nome com o meu corpo. Por isso, eu devo sim, ó Deus, entender o meu compromisso com a tua palavra, entender aquilo, Senhor, que tu exiges de mim, aquilo que tu exiges, Senhor, como tua criação, homem, mulher, filhos que honram aos pais, filhos que respeitam os seus pais, filhos que amam, que aprendem a amar e respeitar, e que jamais querem se colocar acima de seus pais. Eu declaro, Senhor, nesta igreja, jovens e crianças, ensinados e educados, Senhor, pela tua palavra. Jovens e crianças, Senhor, que crescerão na demonstração do Senhor, recebendo, Pai, a educação devida de seus pais dentro de seus lares. Crianças educadas pela tua palavra, Senhor. Crianças, ó Deus, que trarão orgulho aos seus pais, trarão alegrias e não vergonha. Senhor, eu declaro, Jesus, para a vida desta igreja, a manifestação daquilo que nós temos aprendido por este altar, a manifestação de fato, Senhor, trazendo, Deus, casamentos felizes, casamentos plenos, casamentos no Senhor, que vivem de fato no temor do Senhor, maridos cumprindo seus papéis, esposas cumprindo seus papéis, filhos cumprindo seus papéis. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por esta noite. Te agradeço por esta mensagem, que certamente dará o seu fruto, trazendo maturidade e crescimento à nossa vida, Pai. E eu declaro para os teus filhos esta vida abundante, esta vida de paz, esta vida de alegria. Creio e sei, Pai, que tu tens o melhor preparado para cada um de nós. Eu creio e sei que tu tens o melhor para cada um de nós. Este melhor está pronto, e em nome de Jesus sairá a luz. Sairá a luz, para louvor, honra e glória de teu nome. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém. E a Jesus toda a glória, igreja. A Jesus nosso Senhor toda a glória. Vamos louvá-lo.